Olá, olá, boa noite, boa noite. Chegamos para mais um Clube do Livro e vamos chegando aí, vendo como que vocês estão. Vamos chegando. Nessa de vamos chegando, eu já quero começar falando da postagem de hoje. A postagem de hoje trouxe muitos afetos aí, muitas comunicações comigo, que fala sobre o controle, né? O quanto que às vezes nós, mulheres, somos controladoras, sim. E o quanto que às vezes a gente acha que pelo que a gente fala, a gente vai trazer o outro, né? Como que a gente reage quando as pessoas não fazem o que a gente quer. E aí isso é uma autoanálise, não é a teoria do culpado, não é a teoria da dependência, mas é a teoria da autoanálise. Porque tudo que a gente olha, a gente consegue alterar. Enquanto a gente nega, lembra lá, da semana passada lá, negação que traz controle, lembra disso? A gente começa a pensar em negar, e negar, e negar, e controlar, e controlar, e controlar. E o que a gente traz de efeito para a nossa vida? Mais do mesmo. A gente entra naquilo que Freud fala, que é a neurose, que é a repetição, a compulsão. Repetição, a compulsão é a neurose. Toda vez que eu repito algo e repito algo que eu não quero, sabe? Aquela coisa do reclamar, clamar duas vezes. Eu peço muito aquilo que eu não quero. Aí o gênio da lâmpada vem e atende o pedido. Por que, Irlânia? Porque eu tô clamando por aquilo que eu não quero. E aí, semana passada, a gente terminou falando sobre isso, né? Uma mulher que habitualmente pratica a negação e o controle será arrastada para situações que exijam essas características, mais negação e mais controle. E o que isso vai fazer com que ela viva? Uma relação abusiva, uma relação que prende ela a uma mulher que ama demais. Uma mulher que ama demais é aquela mulher que é controlada, controla, porque assim, lembra que a gente falou, a gente não pode esquecer que neste caminho, eu não lembro todos, eu lembro alguns nomes, mas todos eu não lembro. Todos esses capítulos que nós viemos estudando desse livro, a gente falou sobre amor não correspondido, sexo bom e um relacionamento ruim. Se eu sofrer por você, você me amará? Que era uma pergunta. A necessidade de ser necessária. O outro que era uma pergunta, vamos dançar? Homens que escolhem mulheres que amam demais. E agora o capítulo A Bela e a Fera. Mas dentro desses eu quero pensar sobre vamos dançar? A gente tem que lembrar que a mulher que ama demais, ela encontra um homem que ama uma mulher que ama demais, ou um homem que escolhe uma mulher que ama demais. E por isso acontece uma dança perfeita. Que dança perfeita é essa, Irlane? A dança que mantém o padrão de um relacionamento desta forma. Para quebrar o relacionamento desta forma, a gente precisa olhar, alguém tem que se retirar, alguém tem que falar assim, acabou isso aqui. Ou a pessoa que saiu do relacionamento precisa mergulhar em si, porque o autoconhecimento é a cura para a quebra de um padrão de uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação de uma mulher que ama demais. Só o autoconhecimento vai fazer com que a gente olhe para a vida
de maneira diferente. E olhando para a vida de maneira diferente, a gente vai estabelecer relacionamentos de forma diferente. Irlânia, não tem outra forma? Não, não tem outra forma. Não tem outra forma, é só dessa forma. Por que, Irlânia? Porque se eu continuar tóxica, eu vou continuar buscando pessoas tóxicas, encontrando pessoas para dançar comigo. Eu costumo brincar dizendo que é um que bate palma e o outro que dança, né? Um bate palma de um lado e o outro dança do outro, um retroalimenta o outro. E a gente tem falado sobre isso aqui. E por que é bom a gente falar sobre isso? Porque eu tô trazendo autoconhecimento para você parar de seguir esse padrão que tá te levando a uma vida dependente, uma vida tóxica e uma vida abusiva, que ninguém vai viver uma vida abusiva sozinho, entende? Não é sobre alguém que abusa e o outro que é abusado, alguém que é vítima e o outro que é o malvado. É uma relação que se retroalimenta. Eu gosto de pensar sobre isso, porque Sartre, um autor que eu gosto muito, ele diz assim, que nós somos condenados à liberdade. Só que é a liberdade com responsabilidade. Só que ele diz que a pessoa livre é aquela que escolhe a sua vida. Só que toda vez que a gente escolhe a nossa vida, a gente precisa se tornar autor da nossa história. A gente tem que parar de assistir a nossa vida como espectador e entrar no palco e assumir o papel do autor principal. E é nesse palco, assumindo o papel do autor principal, que nós mudamos a nossa história. Então, assim, enquanto eu estou como espectador passivo, eu estou escolhendo assistir o que os outros estão escolhendo para mim. Irlânia, estou sendo vítima? Não, lamento dizer para você. Você está escolhendo viver o que o outro está te impondo. E eu falei isso na semana passada, em 2007, na minha terapia, o meu terapeuta falou isso para mim assim, Irlânia, a omissão também é uma escolha. E toda vez que você decide escolher o que o outro escolheu para não se aborrecer, para não brigar, para não... Você está escolhendo. Você está escolhendo viver a escolha do outro. Eu fiquei com raiva dele, mas hoje isso faz tanto sentido para mim. Porque até aquele momento eu passei a minha vida escolhendo o que os outros escolhiam para mim. Escolhendo não me aborrecer, escolhendo não decidir, escolhendo deixar o outro escolher e vivendo uma vida que eu não escolhia, quer dizer, escolhia deixar o outro escolher. Enquanto eu achava que eu era vítima das circunstâncias, eu não conseguia entrar no palco da minha vida e fazer as escolhas. Hoje, eu atendendo uma adolescente de 12 anos, adoro atender adolescente, gente, porque é tão sincero, tão honesto, tão... Ele falou assim pra mim, ai, tem uma palavrinha que eu não sei dizer. Aí eu falei, mas que palavra é essa? Me conta. E ele, não. Eu falei, mas que palavra? Ele, não, a palavra que eu não sei dizer não. Eu falei, mas você acabou de me dizer. Você falou pra mim não. Ele falou, mas eu não consigo falar pros outros, então vamos começar a treinar. Dizer não. Por que, Irlânia? Porque não é uma palavra que cabe no dicionário de todo mundo. Irlânia, eu vou dizer não para os outros. Não, você vai dizer sim para você. Depois que eu aprendi que dizer sim para mim, infelizmente, é dizer não para os outros, né? Porque não dá para agradar gregos e troianos, né? Infelizmente não, felizmente, há um tempo atrás, se você conversasse comigo, você ia entender que eu ocupava o último lugar na fila da minha vida. Né? Eu olhava assim, minha mãe, meu pai, minha irmã, meus sobrinhos, meu marido, minha Irlânia lá no final da fila. Hoje não. Hoje Irlânia tem prioridade na fila. Então, eu comecei a dizer não para tudo isso, para falar sim para mim. Por quê? Porque eu me amo hoje. Eu não dependo que o outro diga que me ama para eu me sentir amada. E o quanto que às vezes a gente depende que o outro diga que a gente é boa, que a gente é legal, que a gente é agradável,
pra gente sentir alguma coisa. E se ninguém falar nada, Irlânia? Se ninguém fala nada, a gente não se sente nada. A gente não se sente valorizada, amada, respeitada. Então é muito importante nesse processo de desconstrução dessa mulher que ama demais, a gente olhar pra gente como uma pessoa que não precisa estar a posto, sabe? Tipo militar, sentido, não precisa estar assim, sabe? Pronta, sabe? Tipo, preparada para servir, preparada para alimentar uma multidão, preparada para rir para todo mundo. Não precisa, não precisa. E se nós somos pessoas humanas, nós somos mais fáceis de sermos conectadas. Até porque a gente não precisa parecer perfeita. A gente não precisa parecer nada, na verdade. A gente só é. E o que a gente é, Irlânia? Humana. Uma humana em construção. Porque a gente não está acabada. A gente é uma obra em evolução. Todas nós nascemos bebês, estamos evoluindo. Bora lá pro nosso livro. A gente vai falar de Connie. Eu espero que você tenha pego o seu livro, lido esse capítulo, que maravilhoso esse capítulo. Mas a gente vai falar de Connie. Connie, antes da terapia, eu não conseguia me lembrar de nenhum momento de briga dos meus pais. Só conseguia me lembrar de que eles sempre brigavam. Deixa eu te falar uma coisa aqui, né? Às vezes, pessoas, e talvez seja o seu caso, tá? Às vezes, pessoas não lembram da sua infância, pessoas não lembram da gestação, pessoas não lembram do momento do parto, pessoas não lembram do divórcio, pessoas não lembram de momentos nenhum da vida, nem momentos de prazer, nem momentos de dor. Por quê, Irlânia? Porque o nosso cérebro, ele é inteligente e ele quer economizar energia. E aí, quando o momento é desafiador pra gente, o cérebro, ele dá aquela pausa, assim, ele fala, não vou lembrar. Ou, se teve um momento de muita alegria, envolto com um momento de muito desprazer, o que o cérebro faz? Desliga, apaga aquela memória. Pra quê? Para a pessoa não ficar revivendo a dor. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas no processo terapêutico que falam assim, eu não lembro nada da minha infância. Eu só lembro a partir dos 15 anos. Ai, Irlânia, eu não lembro nada da minha infância, da minha adolescência. Ai, Irlânia, eu lembro, mas quando eu me casei, eu engravidei, eu não lembro de nada, eu não lembro. Eu só lembro do meu filho com 3 anos. Eu não sei se você é essa pessoa, mas talvez você tenha vivido um momento muito desafiador que, para te poupar, o seu cérebro desligou essa informação para você não ficar na dor. E isso é muito comum. Que aí é esse caso que a gente está falando aqui, Ela não lembrava de nada. Ela só lembrava que o pai e a mãe brigavam muito, mas ela não lembrava o porquê. Afinal de contas, ela era uma criança. Todos os dias, durante todas as refeições, em quase todos os minutos, eles se criticavam, discordavam um do outro e se insultavam, enquanto meu irmão e eu assistíamos. Meu pai ficava fora de casa no trabalho ou em qualquer outro lugar, o máximo que podia, mas mais cedo ou mais tarde tinha que voltar, e então aquilo começava de novo. Olha que tragédia, né? 2 crianças, e eu gosto de pensar muito nisso. Os adultos não dão conta de suas vidas. E quem tem que equilibrar a relação, dar conta? As crianças. E quantas vezes nós vivemos isso na casa dos nossos pais e às vezes na nossa casa os nossos filhos precisam fazer isso. Equilibrar as emoções porque nós não conseguimos. A gente discute, a gente briga, a gente fica dias sem se falar e a criança fica ali, sabe? Tentando equilibrar. Eu balançava a cabeça, dava um grande sorriso e fazia uma piada ou alguma coisa boba que achasse que poderia atrair a atenção deles. Olha o que essa moça não, agora como mulher ela tá contando, mas nesse momento aqui ela é uma criança
E como criança, ela vivia numa casa que todos os dias, quando o pai entrava em casa, começava a briga, discussão, ofensa. E o que ela fazia? Ela adotou o humor. Ela fazia palhaçada, ela distraía todo mundo. Para quê? Para os adultos pararem de brigar. Basicamente, meu papel era o seguinte: se algo estivesse errado, eu ignorava e ao mesmo tempo tentava encobri-lo. Essa última frase resumia o que acontecia em meu casamento. Ela aprendeu na vida dela de criança que quando tivesse um atrito, como acontecia na casa do pai e da mãe dela, ela fazia uma brincadeira, assumia patati patatá. Se você quer sorrir, cantar, patati patatá. E ela fazia brincadeira, piada, distraía todo mundo. E aí, quando ela casou, tudo que dava ruim, ela assumia esse lugar de fazer brincadeira, de fazer piadinha, de fazer todo mundo feliz. Desde o início, também tomei as decisões sobre nós como casal. Mas ainda assim, de alguma maneira, ele só fazia o que queria. Eu me sentia forte e ele se sentia livre para se apoiar em mim. Disse que Kenneth nunca mencionara que eu estava envolvido com outra pessoa, embora o visse pelo menos 2 ou 3 vezes por semana no trabalho. Ela recebe uma ligação de uma mulher dizendo que estava com o marido dela. E aí ela, de novo, brinca com a situação. Por quê? Porque quando ela era criança, a situação era difícil, ela adotou a brincadeira do patati e patatá para não ver a dor. Irlane, ela fazia isso por mal? Não. Ela fazia isso como uma criança que encontrou uma solução em meio à dificuldade. O lance é, às vezes a gente é adulta e a gente continua utilizando a estratégia que a gente aprendeu quando criança. Então a gente fantasiava tudo. Aí a gente é adulta e continua fantasiando. Porque o milagre vai acontecer, as coisas vão melhorar, a gente acredita nas situações fantasiosas. Não estou falando ter fé, acreditar no milagre, não. Estou falando nas fantasias mesmo. Coisas mirabolantes, em coisas imaginárias para sair daquele lugar. E aí ela fazia isso. Bem, fiquei um pouco abalada e indaguei sobre isso. Ele me disse que não achava importante dizer a ela. Não achava importante contar para ela que saía com alguém. Sobre isso. Ele me disse que não achava importante. Lembro-me do medo e da dor que senti. Mas só me senti assim por um instante. Então reprimi esse sentimento e me tornei racional. Como ela sempre fazia. Prometi a mim mesma que nunca brigaria como meus pais brigavam. Olha aí, ela de novo vivendo algo que ela decidiu lá na infância. Só que assim, estava acontecendo algo com ela que ela não tinha controle. E olha, eu já quero falar algo para você, tá? Conversar não é brigar. Conversar não é brigar. Falar de assuntos chatos não é brigar. E aquele ditado que diz assim, quando dois não quer. Quer dizer, quando um não quer, dois não briga. Você pode até trazer um assunto chato. Se o outro quiser brigar, sacudir, você vai ficar olhando para ele. Você não precisa entrar no fluxo dele para convencer, para ganhar na força, para dizer que o seu ponto de vista é o certo. Lembra desse ditado, quando um não quer, dois não briga. Então você trouxe um assunto e tem gente que às vezes você fala assim, esse negócio é amarelo, esse marca-texto é amarelo. Aí a pessoa, ela acha ruim que você falou aquilo, ela começa a fazer um escarcéu porque o negócio é amarelo e você fica olhando para a pessoa assim, tipo, o que tá vendo? Por que ele tá fazendo esse circo todo? Porque eu trouxe amarelo. Todo mundo tá vendo que é amarelo. E aí você fica olhando pra ele, deixa ele fazer o circo sozinho. Não precisa convencer. Tipo,
tô falando pra você que é amarelo, não falei nada demais, porque às vezes a gente entra no fluxo por causa disso, pelo convencimento. O outro tá fazendo um círculo lá pelo óbvio. E aí a gente quer entrar lá pra mudar a cabeça do sujeito. E às vezes a gente convive com a pessoa há muito tempo. Eu sou casada há 12 anos. E eu já sei os passos assim, sabe? Às vezes eu falo um negócio que aí eu fico olhando assim, ó. Só eu já conheço. Ó. Você não vai falar nada? Eu posso falar. Mas eu já conheço os passos. E eu tô vendo pra que lado que quer. Em alguns momentos, tem dia que você não tá bem, tá? Eu também tenho dia que não estou bem. Entro nos passos e vou dançar a dança, ok? Mas o dia que eu tô bem, eu não entro nisso não, ó. Deixa ele sozinho. Vai dançar e vai... Lembra lá do maluco que dança e o outro que bate pau? Vai dançar sozinho e vai parar de dançar. Exatamente isso. Por que, Irlânia? Porque a gente vai conhecendo o outro e vai vendo que às vezes é manipulação. Porque a pessoa é ruim? Não. Porque dentro de nós, dentro de todos nós, tem uma criança que aprendeu formas disfuncionais de dominar, de olhar, de trazer o outro para si. E se a gente não se observar, a gente, em vez de estar usando o nosso adulto para fazer o que quer, a gente está usando a nossa criança para fazer pirraça. Exatamente isso. Irlânia, isso é errado? É, mas a gente faz. E o lance é, assume que faz e muda os passos e faz a dança certa. Ok? Assume que erra, assume que faz pirraça, assume que às vezes bate porta, assume que quando alguém não faz o que você gosta, você, ó, cruza o bracinho, faz assim, ó, né? Não me deu o que eu quero. Somos nós, adultos, cheios de craquelação da infância. O importante é a gente se conhecer e aprender formas funcionais de agir na vida e de nos relacionar. Irlânia, vai ser o tempo todo perfeito? Não, a meta não é ser perfeita. A meta é ser um humano saudável, um adulto saudável. E quando não conseguir? Quando não conseguir, recomeça. Recomeça quantas vezes for necessário. Ok? Por que, Irlânia? Porque às vezes, ó, eu atendi uma senhora uma vez que ela já até faleceu. Ela veio para mim com 84 anos. Ela nunca tinha feito terapia. Ela tinha alguns problemas emocionais sérios, assim. E ela tinha algumas formas, assim, que ficava sem falar com as pessoas, de uma religião muito rígida, de uma criação muito rígida também. E assim, né? Uma pessoa de 84 anos, os anos que ela nasceu e tal. A gente foi trabalhando as questões. E aí a filha dela veio me agradecer, falou, nossa, minha mãe agora conversa, chora, porque é uma senhora que não chorava, e fala o que sente, e às vezes fala de uma forma errada, porque você nunca falou. Agora se a pessoa falar vai ser lindo, vai ser tipo assim, Lady Di falando dos seus sentimentos. Não, às vezes vai ser de forma ruim, mas cara, já é um ótimo ganho. Uma pessoa que passava 10 dias, 20 dias sem falar, de braço cruzado, de bico, começar a falar dos seus sentimentos, olha que ganho. Então assim, certamente essa senhora morreu mais leve. Por que, Irlânia? Porque ela ganhou saúde emocional. Ela morreu adulta saudável. Perfeita? Não, mas saudável. Entende? E o tempo de estar vivo hoje é o tempo de se tornar mais saudável um pouquinho. Por que, Irlânia? Porque é hoje. Hoje é o dia que a gente tem para escrever nossa história. Enquanto a gente está aqui, a gente pode escrevendo, ok? Vamos lá. 12 anos se passaram rapidamente. Um dia, por sugestão de uma amiga de trabalho, vi-me no consultório de uma terapeuta. Eu achava que ainda tinha o total controle da minha vida, mas minha amiga disse que estava preocupada comigo e insistiu que eu procurasse ajuda. Então, assim, às vezes a gente não vai perceber
que a gente está na montanha-russa da vida. A gente não vai perceber que as nossas forças já se foram. A gente não vai perceber que a gente está nos nossos pontos cegos. Eu sempre gosto de falar dos pontos cegos. Por quê? Porque aquilo que eu não consigo ver, alguém vê. Pode ser uma amiga, pode ser um colega de trabalho. Esse caso foi uma amiga do trabalho. Vai ter um outro caso aqui também que os colegas de trabalho vão perceber. E aí a gente tem que aproveitar essa luz no fim do túnel que se entra na nossa vida e nos dá clareza para a gente dar passos adiante na nossa vida. A terapeuta me sondou o que era errado, falei sobre muitas coisas diferentes. No meio das minhas divagações, mencionei que ele saía de casa à noite. No início, 1, 2 vezes por semana, depois 3, 4 vezes por semana e finalmente durante aproximadamente 5 dias, 6, 7 vezes por semana. Quer dizer, o homem não ficava em casa. Finalmente, eu havia dito que Kenneth, que parecia que ele realmente queria estar em outro lugar. Talvez fosse melhor ir embora. A terapeuta me perguntou se eu sabia onde Caitlin estivera todas aquelas noites. E eu respondi que não. Nunca havia perguntado. Lembro-me de como ela pareceu surpresa. Todas aquelas noites, durante todos aqueles anos, e você nunca perguntou? Respondi, nunca, porque achava que casais tinham que se dar espaço. Olha isso, povo lindo, ó. Ela deixava, ele começou a sair, e ele saía 1 vez por semana à noite. Depois ele saía 2, depois 3, depois ele saía 7 vezes por semana, diversas horas, e ela nunca perguntou. E por que você nunca perguntou? A terapeuta perguntou pra ela. Eu achava que casal tem que se dar espaço. Eu também acredito que casal tem que se dar espaço, ok? A gente tem que confiar no outro. Se você tá com essa pessoa, você tem que confiar nela. Ela pode sim sair com amigos, ela pode sim jogar um futebol, ela pode sim sair com mais amigas, tá tudo bem. Mas fala pra mim, querida pessoa, 7 dias por semana, 4 horas por encontro. E você nunca pergunta onde essa pessoa está? Né? Tem alguma coisa errada que não tá certa. Naquela primeira sessão, a terapeuta me perguntou o que eu achava que ele havia feito nas horas que eu não estava em casa. Fiquei aborrecida. Simplesmente não queria pensar nisso, porque se não pensasse, não me magoaria. Olha aí a evitação, né? A gente às vezes faz isso, a gente evita pensar para não saber, porque aí não dói. Mas é minimamente estranho você ser casado, seu marido sair 7 vezes por semana por diversas horas por dia e você nem pensar nisso. E aí a gente chama isso do protetor desligado. O que é isso? Não vou saber, vou desligar. Ó. E aí você pergunta se estava onde? Você vai para a pessoa nem sabe quem é. Qual o seu nome? Porque ela não quer se envolver com aquilo. Para não sofrer. Só que assim, se você dividiu a vida com alguém, se você se casou com alguém, não é para saber da vida do outro, não é para dividir a vida com o outro. E aí, eu até falo isso, né? Se eu não sei onde você tá, ou se eu não me importo com você, ou se eu não, sei lá, não me importo, né? Enfim. Se você sofreu um acidente, se você acontecer qualquer coisa de mais grave, tipo, sei lá, ele sai todo dia, tô nem aí, nem sei. Entende? Isso é relacionamento? Isso é casamento? Porque minimamente, né, quando a gente se relaciona com um amigo, com alguém que a gente gosta, às vezes a gente fala, né? Ó, fulana, tu vou em tal lugar. Povo do Tinder aí, né? O povo do Tinder, às vezes vai encontrar alguém e fala, ó, vou encontrar uma pessoa no shopping do Tinder. Mas avisa. E aí você tem um casamento e a pessoa não avisa aonde vai. E não falo pra você regrar o outro, ficar vendo onde o outro tá, não. Mas digo saber onde tá, se acontecer alguma coisa.
Isso é muito importante. Eu atendo, como eu falei, atendo adolescentes jovens, né? E eu não sou adepta de mentira, sabe? Não sou adepta de mentira. Não acredito que a gente tenha que falar, ó, vou no banheiro tal hora, vou comer, tomar uma água tal hora, vou, não sei o que. Não tem que dar um relatório de todos os passos, ok? Isso não. Mas você tem que dizer onde está, com quem está. Entende? Ó, vou em tal lugar e vou estar com tais pessoas. A minha mãe sabe onde eu estou com tais pessoas. Ponto. Sabe onde está. E se der ruim, se eu demorar 1 hora, meia hora, sabe onde me procurar. Não mentir. E eu sempre falo, não minta para os seus pais. Por que, Irlânia? Porque a confiança é um cristal que não deve se quebrar. Então, se você for em tal lugar, você pode não dar o relatório de tudo que há, assim, pontinho, pontinho. Mas diz o lugar que você tá, com quem que você tá. Fala a verdade. Para se acontecer qualquer coisa, seu pai e sua mãe saber onde te procurar. Ligar para a pessoa, sabe? Que amigo que tá? Peraí, me dá o telefone. Então, é algo que a gente pode fazer estabelecimento de confiança com o outro. Precisei de muito tempo na terapia para conseguir me lembrar de que outras mulheres também foram um problema no casamento de meus pais. Olha aí, eles brigavam porque meu pai saía e não voltava para casa. E minha mãe, embora não dissesse isso diretamente, sugeria que ele era infiel e depois o censurava por negligenciar todos nós. E às vezes é muito interessante isso. Algumas mães, e não é por mal, mas é pela dor. Às vezes a mãe coloca assim, porque teu pai tá não sei o que, prefere ficar lá do que com a gente. Coisas que a gente vai falando com sutileza, assim, ó. E que o filho, ele interpreta como ele quiser, de acordo com o temperamento. Se o filho for mais feliz, se o filho for mais descontraído, ele vai interpretar de uma outra forma de que um filho retraído, distímico. Entende? Se o filho for totalmente das pessoas, ele vai interpretar a informação diferente. Porque a gente interpreta a vida de acordo com a nossa forma de ler o mundo. Isso tem muito a ver com o nosso temperamento. Eu ainda estava sorrindo e alegre um dia após meu filho de 9 anos tentar suicídio. Preste atenção nisso. Levei aquilo na brincadeira, o que realmente alarmou minha amiga de trabalho. Eu mantinha há muito tempo aquela crença mágica em que, se fosse agradável, eu nunca me zangasse, tudo terminaria bem. Às vezes a gente acha que brincando, ou a gente aprendeu na infância que brincar apaga a dureza da vida. A gente não leva a sério o que precisa ser levado a sério. Então o filho dessa pessoa tentou suicídio aos 9 anos e ela estava brincando para não ver aquilo. E às vezes nós adotamos essas formas de ser no mundo para não sentir dor. Só que ela precisava acordar. Há uma regra em minha terapia. Ela vai caminhando no processo terapêutico, vai pontuando muitas coisas. E aí a terapeuta estabeleceu uma regra. De que não posso levar na brincadeira nada que surja naquela hora. O que acontece? Não pode brincar. Não pode brincar para não olhar para a realidade. E aí eu já quero colocar isso para você. Não é para brincar, para não ver a realidade. Eu sou uma pessoa que brinco muito, assim. Brinco, faço piada, gosto disso mesmo. Mas eu não faço isso com o que é sério na vida. Por que, Irlânia? Porque eu não posso usar isso para fingir que eu não estou vendo que é necessário ser visto.
E no mundo adulto, a gente precisa assumir a responsabilidade da vida. E brincando, a gente não resolve. Entende? Então, a gente precisa assumir, olhar e resolver. É isso que a vida adulta exige de nós. Neste caso aqui, estava sendo disfuncional. E a gente precisa refletir. Essas interações, geralmente, essas interações geram sua necessidade de controlar os outros para se sentir segura, protegida. E ela exercia seu controle distraindo com humor. Aprendeu a ser extremamente sensível aos sinais de raiva e hostilidade naqueles que a cercavam, e a evitava suas expressões com um gracejo oportuno ou um sorriso que desarmava as pessoas. Ela aprendeu isso lá na infância, quando o pai e a mãe estavam brigando. E aqui na vida adulta, quando o mundo ficava tenso ao redor, ela adotava aquela criança feliz. Patati patata. Ó, peraí, vou desconstruir essa dor nesse povo. Só que isso é pesado para uma criança. E ela foi para a vida adulta e ela não saiu do modo criança. Ela ficou usando isso. Começou a questionar e confrontar e se expressar e tornou suas necessidades conhecidas. A aprender a ser mais honesta do que forem muitos e muitos anos consigo mesmas e com os outros. E finalmente pôde recuperar o seu humor, que agora incluía rir saudavelmente de si mesma. Agora ela começou a rir de si mesma, a rir das coisas boas da vida. Ela não usou o humor mais para esconder a rigidez, a instabilidade, as dores da existência. Entende? É a gente usar o que há de bom em nós para o nosso benefício, não para esconder as nossas dores. E ela aprendeu. E quando a gente aprende algo, a gente precisa vibrar com isso. Por que, Irlane, que a gente precisa vibrar? Porque é maravilhoso. O que eu fazia eu não faço mais, o que me paralisava não me prende mais, o que me travava não me trava mais, o que me fazia triste não me faz mais. Por quê? Porque eu não sou mais a mesma. E aquela coisa de Gabriela, eu nasci assim, morri assim, não existe mais isso. Porque agora eu sou adulta e eu consigo fazer novas coisas. Posso adotar a fantasia e morrer fantasiada? Pode. Mas isso é perder as opções que a vida te dá, as oportunidades que a vida te dá de crescer, de ser adulta, de assumir a responsabilidade de adulta, mas também de usufruir da liberdade que um adulto tem. Porque uma criança, ela fica com um ambiente controlado. E o adulto assume a sua responsabilidade, vai para a vida com autonomia, liberdade com responsabilidade, mas é liberdade. E tem coisa melhor do que você assumir a sua responsabilidade, de olhar para aquilo que você fez e não gostou e refazer e acertar. Eu gosto quando eu tenho a oportunidade de acertar coisas, porque eu tô viva. E toda vez que eu olho e falo, caramba, eu tô viva, eu posso fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Qual o problema disso? Não é sobre acertar sempre, é sobre recomeçar. Pam, de 36 anos, divorciada 2 vezes e mãe de 2 adolescentes. Cresci num lar tenso e infeliz. Meu pai abandonou minha mãe antes de eu nascer. E ela se tornou o que me parecia uma mãe solteira original. Ninguém que eu conhecia tinha pais divorciados. E morando onde morávamos, em uma cidade de classe média, nos anos 1950, nos sentíamos estranhos. Olha isso, gente, 1950, uma mulher divorciada. Preste atenção nisso, olha a carga que essas pessoas trouxeram. E o estigma também, né? Divorciada, não brinca com aquelas meninas, não vai naquela casa. Era uma outra forma de pensar. Eu nasci em 86.
E quando a gente escuta falar de divórcio, já é uma questão, ainda hoje, imagine em 1950, ok? E aí a gente vai pensar nisso, ó, uma forma de ser diferente. E além disso, ela coloca, éramos pobres, lutávamos para equilibrar nosso orçamento e, contudo, tínhamos uma terrível necessidade de manter as aparências, porque morava num bairro de classe média. Quando as amigas me convidavam para dormir na casa delas, minha mãe dizia, elas não querem realmente que vocês vão lá. E aí a mãe tinha um medo, que hoje elas conseguem reconhecer, porque quando a gente é criança, a gente não interpreta muitas coisas, né? E aí o que a mãe tinha medo? De elas irem na casa das colegas e depois elas terem que abrir a porta para receber. Só que elas eram pobres e tinham dificuldades financeiras. E quando a gente recebe pessoas em casa, a gente dá o de melhor, a gente gasta mais. E o que a mãe estava querendo? Se privar disso, não viver isso. E aí a gente pensa nessa questão, né? De preservar a filha de algo, mas as crianças, elas não pensam dessa forma, né? E aí, não sabíamos ao certo o que era, mas devia ter a ver com ser inaceitável e ser indigna de amor. Não havia nenhum amor em nossa casa. Apenas deveres. Quando estávamos fora no mundo, tentávamos parecer melhores do que éramos, mais felizes, saudáveis e bem-sucedidos. Viver de aparência. E eu fico muito preocupada, né? Quando eu vejo crianças, né? Tudo no lugar, criança toda bonitinha, cabelo penteado, roupa no lugar, tudo lindo, crianças perfeitas, famílias perfeitas. Eu fico assim, mas gente, mas pra que esse monte de perfeição? E aí uma briga senta direito, falando não sei o que com a criança, fica, mas por que tem que ser assim, mostrar pra todo mundo que é perfeito? Será que é querendo esconder algo, né? E aí a gente precisa pensar nisso, tá? O quanto que mostrar ser perfeito é para esconder uma falta. E isso é o momento da gente se autoavaliar. Será que eu tô querendo esconder alguma coisa? Não admira que meu primeiro namorado fosse um deficiente. Olha isso. Eu era falta, eu tinha que mostrar uma vida perfeita. E aí, o meu primeiro namorado era um deficiente. Porque eu era indigna de amor. Lembra lá, ó? Não havia nenhum amor em nossa casa. Apenas deveres e obrigações. E aí, ela vai pra vida e o quê? Eu não era digna de amor. Meu primeiro namorado era um deficiente. Preste atenção. Ele havia sofrido um acidente de carro e fraturado a coluna. Usava um aparelho ortopédico nas pernas e moletas de aço para andar. Eu rezava à noite para que Deus tirasse minha capacidade de andar em vez da dele. Olha, esquema de subjugação. Eu me coloco por você. Eu me dou por você. Íamos aos bailes juntos e eu ficava sentada ao lado dele toda noite. Ele era um bom rapaz e certamente um garoto apreciava estar em sua companhia. Uma garota apreciava estar na sua companhia. Mas eu tinha outro motivo. Estava com ele porque isso era seguro para mim. Como estava lhe fazendo um favor, não seria rejeitada e magoada. Preste atenção nisso, né? Tudo é a intenção da pessoa em escolher aquele parceiro amoroso, ok? E ela coloca a intenção aqui. Aquilo era como ter uma apólice de seguro contra a dor. Realmente era louca por esse rapaz, mas agora sei que escolhi, como eu, ele tinha algo errado. Sua deficiência física era evidente, por isso eu me sentia confortável com toda aquela dor e pena dele. Sem dúvida, ele foi o namorado mais saudável que eu tive. Por quê, Irlânia? Depois vieram delinquentes juvenis e fracassados, todos os tipos de perdedores.
Quando eu tinha 17 anos, conheci o meu primeiro marido. Ele tinha problemas na escola, foi reprovado, seus pais eram divorciados, mas ainda brigavam uns com os outros. Além disso, meu QI era no mínimo 20 pontos acima dele. A gente está lendo um livro que fala de um livro americano. E lá fora é muito importante essa questão do QI, né? E aí a gente pensa muito, né, nessa capacidade intelectual, enfim. E ela se via melhor porque o QI era 20 pontos acima do dele. Durante o relacionamento, ficamos casados durante 12 anos. Recusei-me a aceitar quem ele era e tentei transformá-lo no que pensava que deveria ser. Isso é mágico, né? O quanto que a gente convive com a pessoa que está ao nosso lado, em vez de transformar ela naquilo que a gente acredita que ela deveria ser. Muitas vezes a gente está com alguém, sim, mas a gente está o tempo todo transformando ela. Quando eu fiz a formação em psicanálise, a gente estudou sobre isso, né? Sobre o par ideal e o eu ideal, o ideal de eu, era algo desse tipo. E o quanto que a gente queria transformar a pessoa naquilo que a gente projetava. E eu fiquei pensando nisso, que eu já era casada, e eu fiquei assim, cara, eu quero transformar ele naquilo que... Eu fiquei, não quero. E realmente eu cheguei à conclusão de que eu não queria consertar ele ou transformar ele no eu ideal. Mas eu fico pensando nisso, né? O quanto que às vezes, em alguns pontos a gente não quer, mas em outros, até inconsciente, a gente quer transformar. O que eu quero que essa pessoa seja isso aqui ou aquilo ali, né? Mostrar como ser o pai dos nossos filhos, como gerir o seu negócio e se relacionar com a família. E esse foi um ponto que eu encontrei. A minha família é muito unida, assim, né? A gente se dá bem, graças a Deus. E eles também se dão bem, mas são diferentes na forma de se relacionar. Isso é um ponto bem importante, tá? Uma família que se dá bem não significa que é uma família que se dá bem igual a minha, ok? E aí eu queria ficar promovendo coisas, encontros, pra ficar junto. E aí às vezes eles brigavam, E aí um dia ele falou pra mim assim, também você quer ficar o tempo todo botando todo mundo junto? Aí eu olhei e me liguei assim, falei, caraca, eu não quero transformar ele, eu não acho que ele tem que ler sei lá quantos livros, não acho que ele tem que fazer nada do que eu faço, não acho mesmo. Mas eu queria que a família andasse unida, entende? Ali era o ponto que eu achava que eles tinham que estar. E eu pedi desculpa e falei, nunca mais. Irlane, o que você faz pra isso hoje? Nada. Cada família que se ame do jeito que acha que deva. Entende? Eles se amam e eu faço o que? Eu usufruo do amor como é possível para eles. Por quê, Irlane? Porque é respeito. E amor sem respeito não é amor. É apego, é dependência, é manipulação, é controle. Mas não é amor. Ok? E aí, essa mulher, ela se forma em psicologia. Ok, se formou em psicologia, porém, o que ela faz, né? Ela controla a vida de todo mundo. Ela se vê feliz cuidando de todo mundo. Então, ela cuida do marido, cuida dos filhos, cuida dos clientes, cuida de todo mundo. Não cumpria a promessa que fiz a mim mesma e às crianças. Enfurecia seus clientes que telefonava para mim e se queixava de que não havia completado os serviços que iniciava. Naquela altura eu era psicóloga, licenciada, e toda a minha vida girava em torno de pessoas que ajudavam. Lembra quando eu falo assim dos pontos cegos? Sempre falo dos pontos cegos. Por que eu falo dos pontos cegos? Porque nós precisamos olhar para nós. Porque nós sempre temos um ponto, um lugar que nós precisamos olhar. Que é o lugar que talvez é um colega de trabalho que vai olhar, é um filho que vai olhar. E a gente não pode achar que o filho não sabe. Ele não sabe, que ele é só uma criança. Será que ele não sabe?
Talvez ele seja a pessoa, a esponjinha livre, que tá ali olhando e sabe quando você tá com raiva, quando você tá feliz, quando você tá com medo, quando você tá... Entende? E se ele falou, analisa. Analisa pelo menos. Não concorda não. Analisa. E veja se há coerência no que ele tá falando. Porque pode ser que ele tá vendo que você não tá bem nessa situação. Entende? Então, o seu filho, ele não é seu inimigo, ele não tá querendo disputar nada com você, ele tá querendo te ajudar. E às vezes uma sinalização, uma pontuação faz com que ele perceba algo que você não tá conseguindo captar ou tá querendo camuflar, e ele viu. E aí, ela era licenciada em psicologia e tava ali, ó, cuidando de todo mundo, ela percebe isso. E aí, o que ela faz? Ela procura ajuda e ela vai para terapia e a terapeuta fala assim, ó, ok, mas eu acho que você tem que conviver, viver com, entrar num grupo terapêutico de mulheres que cuidam demais, que se derramam demais para outras pessoas. E aí, o que ela faz? Ela vai para esse lugar. E aí, o que ela diz, né? Que ela continua esse processo terapêutico para que ela se conheça, porque ela não se conhecia, porque ela ficava reparando os defeitos em todo mundo que ela via. Irlane, aonde isso começou? Lá na casa dela de origem. Que ela ficava tentando ser perfeita, parecer perfeita, ajudar todo mundo, parecer perfeita para a sociedade. E aí ajudava pessoas, encontrava homens indisponíveis, defeituosos, com problemas de relacionamento, com problemas no trabalho. Foi psicóloga, né, para cuidar de pessoas. E aí ela fala assim: sinto que minha vida começou a fazer sentido. Continuo no grupo para não recair nos meus velhos hábitos. Às vezes, tudo em mim ainda quer dirigir espetáculo. Parece perfeito, ó. Mas sei que é melhor não me deixar mais levar por esta necessidade. A necessidade de parecer perfeita. E aí ela fala, não permitiu se sentir o que significava ser indesejada em vez de ser uma criança amada pela família. Essa menina, ela não teve amor. Não se permitiu sentir e ponto final, porque isso doía muito. E a pior coisa é quando a gente sente e não tem ninguém acessível para nos acolher. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente para de sentir e age de forma disfuncional, porque em muitos momentos a gente sentiu, expressou isso e alguém falou, fica quieto. Gosto de pensar, até hoje em dia eu escuto isso. Tá chorando por quê? Você quer um motivo de verdade para chorar? Tá chorando à toa? Não vai comer isso não? Não gosta de comer isso? As crianças da África não têm o que comer. E aí você para de olhar para o paladar daquela criança, para a necessidade da criança, justificando que as crianças da África são mais importantes do que ela, que os sentimentos das outras crianças são mais importantes, que se você bater nela, dando um motivo para ela chorar de verdade, aí ela vai poder chorar. E preste atenção, fizeram muitas vezes isso com a gente, e a gente está replicando um padrão disfuncional que não fez bem, que não nos deu liberdade de expressão, mas a gente está reproduzindo isso. E aí essa moça ficou assim. O padrão de Pan de se envolver em relacionamento em que seu papel era compreender, encorajar, melhorar o seu parceiro, é uma fórmula frequentemente empregada pelas mulheres que amam demais e, em geral, produz o resultado oposto ao desejado. Por que, Irlane? Porque fica pesado.
Não é interessante a gente ser uma forma perfeita para o mundo. O mundo quer que a gente ocupe um padrão, que a gente atenda uma necessidade. Mas quais são as nossas necessidades? Que horas que você se preocupa com a sua necessidade? Que horas que você sabe o que você realmente precisa? Quando você estiver preocupado em atender a necessidade de todos ao seu redor, você não tem condição de se conectar com o outro de forma a acessar a dor dele de maneira que você seja assertiva. Porque às vezes a gente está dando o melhor para o outro que é melhor para a gente. Entende? Nesta questão que eu falei da criança, né? Vou te dar um motivo para chorar, o seu motivo não é válido. As crianças da África não têm o que comer, você tem que comer qualquer coisa. Somente quando o Pan começou a experimentar fortes propriedades curativas de compreensão e aceitação que obteve de suas iguais no grupo, sua autoestima aumentou e ela pôde começar a se relacionar saudavelmente com os outros, inclusive com homens saudáveis. É difícil a gente se relacionar com pessoas saudáveis se a gente não é saudável. Porque a gente fala assim, os opostos se atraem, os iguais se atraem. Se a gente está se ligando, se unindo a pessoas não saudáveis, será que nós somos saudáveis? Será? Ah, porque eu vou curar o outro. Qual a sua necessidade de curar o outro? Será que você está saudável? Porque uma pessoa saudável precisa ter essa necessidade louca de estar curando alguém. São coisas que a gente precisa se perguntar. E eu disse aqui, acho que tem 3 encontros, que eu falei que as certezas matam as nossas possibilidades. E todas as vezes que a gente está cheio das certezas, a gente paralisa no nosso processo. Ok? Então é muito importante a gente pensar nisso. Por que, Irlane? Porque se a gente quer ampliar os nossos horizontes, a gente tem que abrir a nossa mente. Para quê? Para a gente ampliar. E aí, ó, a gente vai pensar que muitas mulheres cometem o erro de procurar homens com quem se relacionar sem primeiro ter um relacionamento consigo mesmas. Correm de um homem para o outro em busca da falta dentro delas. A busca deve começar em casa, dentro de si mesma. Ninguém pode nos amar o suficiente para nos satisfazer de não nos amarmos. Porque quando em nosso vazio buscamos amor, só conseguimos encontrar mais vazio. O que manifestamos em nossa vida é um reflexo do que está bem no fundo em nós, nossas crenças sobre o nosso valor, nosso direito à felicidade, nosso merecimento. Quando essas crenças mudam, nossa vida também muda. Preste atenção nisso. Quando a gente pensa sobre o que é o amor, e o meu amor é fórmula para mudar alguém, dar alegria para alguém, ou como esta mulher que pensava, nossa, ele vai me amar, porque é como se fosse um boleto que eu estivesse pagando para ele, uma carta promissória. Ele não vai me abandonar por gratidão. Isso é amor? Será que é amor? Ou a gente está precisando amar direitinho, sabe? Amar de forma diferente. Valorizar quem somos. E aí pensar nisso, no nosso valor, no nosso direito à felicidade e no nosso merecimento. E a gente precisa mudar essas crenças para a nossa vida mudar. E para o que a gente emana, né, reverbera no mundo, ser diferente também. Por que, Irlânia? Porque senão a gente fica mais do mesmo.
se relacionando da mesma forma, vivendo do mesmo jeito e tendo os mesmos resultados. E se a gente continuar tendo os mesmos resultados, a gente não sai do lugar. A gente vai pensar em uma outra mulher que se encontrou com um rapaz. E aí eles eram religiosos. E por serem muitos religiosos, e eles se encontraram num grupo religioso na faculdade, eles não conseguiram ter relações sexuais. Na cabeça dela, ela pensava assim, nossa, mas que bom que a gente não conseguiu ter relação sexual. Ele broxou porque ele é um rapaz religioso, né? Então, assim, a gente não conseguiu esse amor, né? Enfim. E aí, depois que ela casou, ela teve um rapaz que não tinha ereção, que não tinha relacionamento sexual com ela. E aí, ele sofria ela tinha frigidez e impotência. Por quê, Irlane? Porque ela era abusada pelo pai. E aí, ela tinha esse problema de sofrer abuso numa relação que era para ser uma relação de segurança e confiança. Ela foi abusada. E esse rapaz, ele acabava sofrendo de uma relação homossexual. Mas eles se relacionaram, decidiram se casar. Mas era uma relação de uma mulher que amava demais, ok? E aí ela começou a procurar um grupo de ajuda de que ela pudesse olhar para si mesma. Olhar para si mesma para quê, Irlane? Para entender as necessidades dela quanto mulher. E para não ficar dizendo e mentindo, porque em alguns momentos ele falava assim, se a gente nunca puder ter relação sexual, ela, para mim tá tudo bem, eu vou te amar assim mesmo. Mentindo em prol de ter aquele homem ali mesmo que indisponível para ela. E aí é muito interessante a gente pensar por que, Irlane? Porque muitas mulheres se colocam nessa posição também. Eu tenho um homem ao lado, esse homem não pode ficar comigo, embora a gente tenha uma relação instável, mas a gente fica aqui. A Vânia tá dizendo, verdade, Irlane, vamos lá. Primeiro precisamos preencher o nosso tanquinho de amor, cada um dá o que tem. Uma pessoa carente nem sempre vai suprir a carência da outra. Exatamente. Essa semana eu tava aqui na sessão e aí eu tô atendendo uma menina que vai casar e a gente tava falando desse livro aqui, né? Porque é muito importante a gente se preparar para o casamento. E aí a gente estava identificando as linguagens do amor dela e eu perguntando se o potinho dela, pessoal, de amor estava cheio. Por quê, Irlane? Porque eu não posso colocar na conta do outro, encher o meu tanquinho de amor, que a Vânia falou muito bem. E aí eu comecei a trabalhar esse livro com ela, a gente já identificou a linguagem de amor, mas a gente identificou que o tanquinho de amor dela não está cheio. E aí a gente está fazendo processos para que o tanquinho dela de amor esteja cheio, sem ela ter que depender do outro para encher. Por quê, Irlânia? Porque senão a gente entra num casamento fadado à frustração. Por quê? Porque o outro não é obrigado a encher o meu tanquinho de amor. Principalmente se eu transfiro para ele essa responsabilidade. O outro não é o meu pai. Da mesma forma que eu não sou a mãe dele. A gente pode dividir, a gente vai ter sim preenchimento mútuo, só que a gente não pode colocar na conta do outro a total satisfação e realização da minha vida. Isso é muito importante. Por que, Irlane? Porque senão o casamento está fadado ao fracasso. E a gente se frustra, porque ele não me deu tudo o que eu precisava. Porque ele não fez o que eu queria. Porque ele não me amou do jeito que eu... E às vezes é isso. Você não se ama,
você não merece, você não sabe seu valor, você fica esperando que o outro conte para você tudo isso. Vamos lá. Contudo, acho que essa interpretação simplista ignora em grande parte o significado dessa história consagrada pelo tempo. Uma lição vital de como viver bem e com sabedoria. É como se a história contivesse um mapa secreto que, se é decifrado e seguido com inteligência e coragem suficiente, nos levaria a um rico tesouro escondido, nosso próprio feliz para sempre. E é interessante esse feliz para sempre, né? Porque o feliz para sempre acaba, né? A gente nunca sabe o que vem feliz para sempre. Foram felizes para sempre. Acabou a história, a gente não sabe. Será que depois dos felizes para sempre todo mundo morreu? Morreram. Felizes para sempre, não teve mais desafio, não teve mais problema, não tinha roupa para lavar, não tinha fogão sujo, não tinha comida para fazer. O que é feliz para sempre? Não sei, mas será que é uma vida real esse feliz para sempre? Então, qual é o ponto principal da Bela Fera? A aceitação. A aceitação é a antítese da negação e do controle. A aceitação, antítese da negação e do controle. É uma disposição de perceber qual é a realidade e deixá-la existir sem a necessidade de mudá-la. Nisso reside uma felicidade que não provém de manipular a condição externa ou pessoa, mas de desenvolver paz interior, mesmo diante dos desafios e dificuldades. A gente visualiza que no fato real, na Bela e a Fera, que é esse capítulo, a gente não tem a meta, a Bela não tinha a meta de negar que a fera era um monstro. E ela não quis mudar ele, manipular, mudar, transformar. Ela aceitou viver com aquela fera. Devido à atitude de aceitação da Bela, a fera ficou livre para transformar-se em seu próprio eu. E aí eu comecei na semana passada, que esse capítulo a gente fez 2 semanas, dizendo que a fera era uma pessoa difícil, ruim, e que porque ele era ruim e difícil, o castelo inteiro foi condenado a um feitiço. A Bela chegou lá e ficou no lugar do pai. E ela ficou vivendo com a realidade colocada. E ela não quis mudar aquilo. E a verdadeira aceitação de um indivíduo como ele é, sem tentar mudá-lo por meio de incentivo, manipulação ou coerção, é uma forma elevada de amor, muito difícil de ser praticada pela maioria de nós. No fundo de todos os nossos esforços para mudar a outra pessoa, há um motivo basicamente egoísta. Uma crença em que, se o mudarmos, seremos felizes. Não há nada de errado em querer ser feliz, mas colocar a fonte dessa necessidade fora de nós, nas mãos de outra pessoa, significa evitar nossa capacidade e responsabilidade de mudarmos nossa própria vida para melhor. Entende isso? Nós temos que nos mudar, não mudar o outro. A compulsão pelo trabalho é um distúrbio sério, como o são todos os comportamentos compulsivos. Comportamento de compulsão alimentar, compulsão por bebida, compulsão por álcool, compulsão por droga, compulsão por trabalho, por álcool, por compra, é tudo uma transferência de não ver a realidade. Eu entorpeço, adormeço a dor e me distraio olhando para outros pontos. Demorei para entender a aceitação, interpretar como formação. É exatamente isso. A gente interpretava como formação.
Aceitação, conformação, exatamente isso. Aceitar, tem uma terapia que a gente trabalha com casos difíceis, né? Que é o transtorno de personalidade borderline, que é tratamento com suicida, que a base dela é a aceitação. E como que ela define isso, né? Aceitar a vida como é. Entender que a vida não é preto, branco, noite, dia, sol ou chuva. Não, existe o caminho do meio. Entre o sol e o dia, a noite e o dia, existe a madrugada, existe o entardecer. Entre o sol e a chuva, existe o nublado. Entre o preto e o branco, pode ter o cinza. Existe um caminho do meio. E viver no caminho do meio e entender que pode ser também preto e branco, dia e noite, sol e chuva, casamento de viúva, né? Lembra disso? É o caminho do meio. A gente não precisa ser tão rígido. E às vezes o foco dos nossos adoecimentos é isso. É a rigidez. E por que só pode ser preto ou branco? Não pode ser cinza, não pode ser rosa, amarelo, vermelho. Entende? A gente não precisa estar nas polaridades, a gente pode estar fluido. Então, a aceitação é aceitar a vida como é e transformar aquilo que está ao meu alcance. E o que não está ao meu alcance, eu preciso aceitar. Por que, Irlânia? Porque às vezes a gente fica tentando mudar pessoas, tentando mudar instituições, tentando mudar coisas que não estão ao nosso alcance. Isso não é se conformar, é entender que existem coisas que são maiores do que nós, que o mundo não cerca em volta do nosso umbigo. E que existem coisas que são como são. E o que eu posso fazer? Eu posso mudar como eu olho para essas coisas. Entendendo, por exemplo, que uma empresa que tem 300 funcionários não está contra mim. Ela só funciona assim, que ela tem missão, propósito, valor e ela funciona desse jeito. E eu entrei lá para somar aos 300 e ela não está contra mim. Só que ela não vai parar porque eu estou lá, entende? Isso é a aceitação radical, ok? Tentar mudar a outra pessoa é frustrante e deprimente, mas exercer nosso poder de efetuar mudanças em nossa própria vida é revigorante. Para a esposa de um workaholic, ficar livre para ter uma vida própria, satisfatória, independente do seu marido faça, ela deve passar a acreditar que o problema é dele, não dela. A gente para de assumir a responsabilidade do outro e que não é a seu alcance, nem é seu dever o direito de mudá-lo. Deve aprender a respeitar o direito dele de ser quem é, embora preferisse que ele fosse diferente, ok? Você pode preferir que o outro que trabalha loucamente seja diferente, mas não dá. Então é isso, ele trabalha loucamente, então tá bom. Eu preciso ter a minha agenda, porque quem não tem agenda fica na agenda do outro. E talvez a nossa maior frustração é essa, a gente não tem agenda e fica esperando que a agenda do outro se curve a nós. Então a gente precisa ter a nossa agenda. Comer o que a gente gosta. Ontem eu tava falando isso com uma cliente, que quando eu comecei a trabalhar com essa coisa da violência doméstica, das relações abusivas, eu comecei a perceber que quando eu saía com casais em comum, as pessoas não conseguiam escolher o seu prato, as mulheres. Ela olhava e falava assim, o que a gente vai comer? Eu falei, escolhe o seu prato. O cardápio tá aí. Não, deixa ele escolher. Como assim que você não escolhe o seu prato? Coisas simples. Escolher, abrir o cardápio, escolher o que eu quero comer: frango, camarão, carne. A gente pensa que os problemas estão grandes. Não, os problemas começam pequenininhos. Sabe, aquele lixo que vai para debaixo do tapete? E aí daqui a pouquinho a gente tem um elefante na sala.
Só que começou, ó, com lixinho debaixo do tapete. Até o que aceita como é, fica paralisada em um desenho animado interrompido, esperando que ele mude para poder começar a viver a vida. É muito interessante isso, porque às vezes a gente fica assim, ó, quando meu marido for o que eu quero, eu vou ser feliz. Quando eu chegar ao manequim 36, eu vou ser feliz. Quando meu filho for o melhor da sala, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir ir para academia todos os dias, eu serei feliz. Quando eu dirigir, eu serei feliz. Peraí, o que você está esperando para ser feliz? Você está condicionando a sua felicidade a alguma coisa. A sua vida está acontecendo agora. E você está dizendo que quando muitas coisas acontecerem, você vai ser feliz. E esse é o maior motivo de frustração de algumas pessoas. Pessoas que colocam assim, quando eu emagrecer, emagrece. E fica assim, caraca, é a bendita da felicidade. Como se depois que eu emagrecesse, vestisse 36, acabou os problemas. Oi? Não, vai ter problema com 36, com 56, vai ter problema. Toda vida vai ter problema. Agora você precisa surfar sobre as ondas. Aprender a conviver com esses problemas. Esperar que ele mude para começar a viver sua vida não é a solução. Quando uma mulher que ama demais desiste da sua cruzada para mudar o homem em sua vida, ela reflete sobre as consequências do seu próprio comportamento. Como ela não está mais frustrada e infeliz, mas cada vez mais animada com a vida, o contraste com a própria existência dele se intensifica. Ele pode escolher tentar se livrar de sua obsessão e se tornar mais possível física e emocionalmente, ou não. Mas independente do que ela decida fazer ou aceitar, o homem em sua vida exatamente como ele é. De um modo ou de outro, a mulher se torna livre para viver a própria vida, feliz para sempre. E aí o feliz para sempre não está relacionado a uma linha que eu cruzei. Está relacionado às linhas que eu proponho a cruzar. E sobre isso, eu quero só terminar com um trechinho, um pequeno trechinho de um outro livro que eu gosto muito, que ele diz assim, ó: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor, porque a vida também vai ter dias nublados e chuvosos, e a gente precisa encontrar formas de sobreviver à dor. Se há de algum modo um propósito na vida, deve havê-lo também na dor e na morte. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. Escreve isso no seu caderno, na sua página, no seu bloquinho, no seu post-it. Escreve aí. Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E aí eu quero que você saia desse encontro de hoje tendo por que viver. Que o seu porquê viver não seja consertar a vida do outro, colocar os parafusos do outro no lugar, ser a chave que abre a porta de alguém, entende? Por quê? Porque senão sua vida vai ser pobre de possibilidade. E aí você vai ficar esperando que o outro diga para você que você acertou, que você conseguiu, que porque o seu amor funcionou, ele pode ser feliz agora. E não é sobre isso. A sua vida é mais do que isso. E lembra disso, eu gosto da metáfora do avião. Antes de colocar a máscara no outro, coloque em você. Coloque em você. Respira. Usa o oxigênio da vida para você.
Respira fundo, ó. Usufrua do ar. Por quê? Porque o que está vivo consegue ajudar outro a viver. Agora, se a minha alegria é sua alegria, a minha vida é a sua vida. Ah, deixa eu fazer um parêntese aqui. Eu não sei se você já viu, vou colocar lá no Stories também para você. Você deve ter visto Um Príncipe em Nova York, ok? Você deve ter visto esse filme, O Príncipe em Nova York. E agora tem O Príncipe em Nova York 2. E é muito interessante porque O Príncipe em Nova York 2, ele vai falar do filho dele, né? Que ele teve um filho, aparece o filho dele. E aí é interessante que aquela mulher, não sei se você vai lembrar, daquela mulher que pula assim, né? Ele manda ela pular, pula de uma perna só, ela late, assim, né? Ela aparece nesse filme e ela aparece pulando do mesmo jeito, né? Assim, desse jeito. E aí ela tem uma sobrinha e essa sobrinha aparece para casar com o filho dele. E nesse momento que essa sobrinha aparece, ela fala assim, o filho fala, o que você gosta? Eu gosto do que você gostar. Que filme que você gosta? O filme que a Vossa Alteza gostar. O que você nasceu para fazer? Eu nasci para ser esposo. E aí eu fiquei parada olhando aquilo. Falei, gente, o que acontece? E a tia dela tava pulando. Ainda, porque o outro mandou ela ficar pulando há 20 anos atrás. E aí eu quero falar um negócio pra você, né? Às vezes a vida, as pessoas, a família te disse que era pra você ser isso, ser aquilo, fazer isso, porque o jeito certo era aquele ou era aquele outro. E talvez você tá passando aí 20, 30, 40 anos da sua vida, 50, 60, fazendo aquilo do jeito que alguém disse que é pra você fazer. Mas eu quero dizer pra você que você tem um cérebro pré-frontal, que é o que nos diferencia de todos os animais, que é essa parte da frente do nosso cérebro. E o que esse cérebro faz, Irlânia? Nos faz questionar, pensar, duvidar das certezas impostas pelo mundo e pela vida. E eu não quero que você morra triste com as certezas impostas. Eu quero que você duvide das certezas e veja se a certeza que alguém disse para você faz sentido para você. Porque talvez essa certeza não seja sua, seja de alguém. Então, se é de alguém, devolve para essa pessoa. Toma a sua certeza, que eu caminho para frente com a minha certeza. E comece a escrever a vida como você acredita que é. E aí seja responsável pelas suas escolhas. Isso nos torna adultos, pensantes e que decidimos inclusive errar e recalcular a rota da nossa jornada. Então não duvide das certezas, abandone as certezas, porque as certezas elas não existem. E se você tem muitas certezas, a sua vida vai ser caótica. Vai ser uma vida conformada, como a Vânia colocou acima. E isso não é aceitação, isso é conformismo. Aceitar porque sempre foi assim, essa maldita frase, que nos leva a mais do mesmo. A uma vida triste, de que alguém que é triste, que diz pra você que você tem que ser triste também, porque uma mulher é triste. E quem falou que isso é verdade? Eu não quero que você fique com as certezas, eu quero que você duvide e que você torne a sua vida mais feliz a partir daquilo que você acredita. E volto a dizer, ó, quem não tem agenda, fica na agenda do outro. Compre uma agenda e comece a fazer a sua vida valer a pena. Comece a colocar coisas importantes para você na sua agenda. Passeios importantes, filmes importantes, livros importantes, encontros importantes, amigas importantes na sua agenda. E faça a sua vida valer a pena, porque é só essa vida que a gente tem para contar a história. Mesmo que você acredite em outras vidas, você não vai voltar como essa pessoa, com essa personalidade, com essa data de nascimento, com esse CPF. Não tem como.
Então é nessa vida que a gente tem para escrever as nossas histórias. É nessa vida que a gente tem para fazer novas escolhas, novas amizades, novas possibilidades. E é isso. Nada muda se eu não mudar primeiro. A Vânia colocou aqui. Nada muda se eu não mudar primeiro. Então mude. Para que o mundo fique desconfortável perto de você. Porque quando a gente muda, fica desconfortável para o outro ficar do nosso lado do mesmo jeito. E ouse a ser diferente. Diferente como, Irlanda? Modo revolts? Não. Modo revolts é modo adolescente briguento. Não é isso. Adulto saudável. Fazendo escolhas de acordo com aquilo que você pensou, refletiu, leu, escolheu e ousou. E ouse fazer diferente. Porque minha mãe fez assim, minha avó fez assim, minha mãe quer assim, mas você não é essa pessoa. Agradeça a vida que chegou até você. Mas faça o melhor com a vida que você recebeu. E vá pra frente escolhendo a sua história. E pense nisso, no que você merece, no que você quer criar, na história que você quer construir. E siga em frente. Porque se você tá aqui, é porque a vida sorriu para você e você ganhou mais uma oportunidade. Então pega um caderno e continua a escrever a sua história. Avalia o que tem que continuar e o que tem que sair da sua vida. E ame-se demais. Seja uma mulher que ame demais a si mesma, para que ame ao outro com excelência, mas que ame a si mesma. Que coloque o oxigênio, respire fundo e siga a vida, sorrindo. Eu gosto de um texto que tem em Provérbios, que sorri para o futuro. Que tenha esperança, que tenha compreensão, que decida viver melhor os dias e que sorria com esperança, mas que decida dizer sim para si todos os dias, antes de dizer sim para os outros. Olha, obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Muito obrigada. E semana que vem temos mais. E semanas que vem temos um tema também aqui, ó. Quando um vício alimenta o outro. Será que o seu vício está alimentando o vício do outro? Me conta aí. Vamos lá, quero que você leia esse capítulo para você contribuir aqui com o nosso encontro. E semana que vem a gente vai estar juntas de novo. E acompanha e tudo. Veja o filme Nossas Vidas. E veja lá, ó, Príncipe Nova York 2. Vou colocar aqui nos stories. E a gente vai se falando. E beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.